que nós encontramos na Bíblia e que falam sobre invocar espírito dos mortos, tá? Então, nós vimos que lá em Deuteronômio 18, 9 e 13, esse texto aqui eu vou ler, os outros eu não vou ler, mas é porque como nós só estamos fazendo um breve resumo, esse texto aqui eu vou ler porque ele é muito claro. Então, Deuteronômio 18, quem quiser abrir, Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 9 a 13. Então, esse é um dos textos que fala de maneira muito clara sobre invocar espírito dos mortos, né? Então, o texto diz assim, ó: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Repita comigo, repugnantes. Bem forte, repugnantes. Então aqui é Deus que está falando. Então ele vai mostrar aqui o que é repugnante. Então ele diz, ó: não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique a adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. Então, nós vemos um texto aqui muito claro, que isso é uma prática repugnante para o Senhor. E ele fala para o povo não praticar isso, não permitir que no meio deles haja alguém que pratique isso, tá? Então essa é a nossa primeira base. Por que não se deve consultar os espíritos dos mortos, né? Por que não se deve participar das sessões espíritas, né? A mediunidade. Então nós estamos mostrando na Bíblia que o Senhor proíbe isso, que isso é pecado, tá? Então, lá em Isaías capítulo 8, 19, o Senhor fala através de Isaías que essa é uma prática onde não há luz, e que todos os que entram por essa prática, eles vão encontrar trevas. Por que que a Bíblia diz que quem pratica isso não vai ver luz, mas vai encontrar trevas? Porque existe algo, irmãos, por trás disso aí. Hoje nós vamos falar o que é que acontece numa sessão espírita. O que é que acontece com o médium quando ele diz que recebe o espírito de alguém que já morreu. Então nós vamos falar isso, porque uma coisa é o seguinte: tudo bem, é pecado. Isso é repugnante diante do Senhor, não há luz, há trevas. Então quem procura isso vai encontrar trevas, escuridão. Tá, mas e a pessoa vai lá? Ela vai lá e consulta. E segundo a pessoa, o médium, né? Ele diz que o morto veio, né, e está falando. E aí, o que aconteceu ali então? Se é pecado, se é repugnante, o que está acontecendo ali? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 6, fala que a prática de consultar os mortos ou consultar os espíritos é reprovada pelo Senhor e mais, provoca a ira do Senhor. Deus fica bravo. E finalmente Lucas capítulo 16, dos versículos 27 a 31. Esse texto é muito claro, profundamente esclarecedor, a parábola do rico e Lázaro. Então o rico morreu, foi para o Hades, para o lugar de tormento. Quem contou essa parábola foi Jesus. Lázaro morreu e foi para o descanso, para o seio de Abraão. Então nós vemos ali que o rico ficou preocupado com os familiares dele.
Então ele fala para Abraão: olha, fala para Lázaro ir lá na minha casa e falar com os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Agora se lembra disso, os dois tinham morrido, né? Jesus conta o que se passou ali. O que Abraão disse para ele? Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E se eles não ouvem Moisés e os profetas, ou seja, se eles não ouvem a palavra de Deus, se eles não dão atenção à palavra de Deus, não vai dar atenção, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos e vá falar com eles. O que nós aprendemos aí, irmãos? Não é possível que alguém que já morreu converse com alguém que está vivo. Nós vimos ali o Senhor Jesus explicando através dessa parábola. Então não é possível, nem que queira. Não é possível. O rico queria ir lá avisar a família dele. Mas isso não é possível. Segundo, a única maneira de alguém que morreu, de um morto, falar com alguém que está vivo, é se ele ressuscitar. Aí sim. Então ele ressuscita, aí ele já é vivo. Então ele fala. É isso que nós entendemos nessa parábola lá de Lucas 16, 27 e 31. Esses textos que eu falei estão todos explicados na ministração de quinta passada, tá? Muito bem. Então essas são as nossas bases. Nós vimos que a Bíblia proíbe. Nós vimos que é repugnante ao Senhor. Nós vimos que é pecado. Nós vimos que isso provoca a ira de Deus. E além de tudo isso, não é possível alguém que morreu conversar com alguém que está vivo. Agora, vamos para Marcos capítulo 9, versículo 2. Todo mundo abre aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 2. Eu pretendia falar um pouco sobre aquela passagem onde Saul invoca o espírito de Samuel, né? Mas se eu falar, não vai dar tempo de ministrar e de ensinar o que eu tinha planejado para hoje. Então, qualquer dúvida, quem quiser ouvir novamente, então nós temos gravado, tá? É só me entregar um pendrivezinho, eu copio para você, mas a gente vai disponibilizar isso aí no site essa semana ou semana que vem. Aí eu aviso para os irmãos que já está no site, é só acessar pela internet que você vai poder ouvir. Então, Marcos capítulo 9, versículo 2. Por quê, irmãos? Porque nós estamos pegando dois textos extremamente polêmicos na Bíblia e que normalmente são usados por espíritas para justificar essa prática de consultar espíritos dos mortos, né? O primeiro texto é o texto de Samuel, que vimos na semana passada. O segundo texto é esse aqui, irmãos, presta atenção nesse texto. Marcos 9, 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram, olha só isso aqui, irmãos, versículo 4, presta atenção. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Até eu, né, irmãos, eu ficaria também, né? Você vendo uma coisa dessa daqui, meu Deus, eu ficaria. Jesus foi transfigurado. Num outro texto, em outro dos evangelhos, ali em Mateus 17 ou em Lucas 9, que também descreve essa situação aqui, fala que o rosto de Jesus brilhava demais, o próprio Senhor Jesus brilhava, né? E então eles veem Elias e Moisés. Bom, irmãos, olha o versículo 7, só para terminar. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse:
esse é o meu filho amado, ouçam-no. Bom, a título de informação, Pedro, Tiago e João viram Elias e Moisés. Faziam 1800 anos que Moisés tinha morrido. E fazia mais ou menos 500, 600 anos, talvez um pouco menos, que Elias tinha partido também. Então a pergunta é, como é possível, como foi possível isso aqui? Eu já vi, irmãos, várias explicações desse texto, mas nenhuma delas assim me satisfaz completamente. Uma delas é dizer que nesse momento o céu foi aberto, né? Jesus, de fato, ele foi glorificado, ele de fato, ele ganhou, ele foi transformado no aspecto que ele tinha na eternidade, antes de encarnar, antes de se tornar um homem. Se você ler Apocalipse, capítulo 1, ali João fala da visão que ele teve de Jesus glorificado. Você vai ver que aquela visão que ele tem lá, a descrição que ele fala de Jesus, é muito parecida com essa, lembra essa descrição aqui. Então, de fato, Jesus foi glorificado ali, né? Agora, o que me intriga é o fato deles terem visto Elias e Moisés, porque não podia, tá? Como eu ia dizendo, uma das explicações era que o céu foi aberto, e naquele momento foi possível, Deus permitiu que eles vissem. Mas, enfim, assim, essa explicação não me convence. Irmãos, meditando e lendo, eu descobri uma coisa fantástica aqui nesse texto. Para mim foi fantástico, espero que para vocês também sejam. Vamos falar sobre Elias. Primeiro, Elias não morreu. Estão entendendo? Elias não morreu. Elias, ele foi arrebatado no corpo natural. Provavelmente a única pessoa que vive hoje no céu com o seu corpo natural. Mas Elias não poderia ter tido o seu corpo glorificado, transformado, no momento em que ele foi arrebatado? Não, de forma alguma. Por quê? Porque o primeiro a ter um corpo glorificado, um corpo que não está sujeito à morte, um corpo que não está sujeito mais a doenças, foi Jesus. As profecias falam sobre Jesus que ele seria o primogênito entre os mortos, as primícias dos que dormem. Esses termos significam o quê? Ele seria o primeiro a ressuscitar num corpo glorificado, um corpo que não está mais sujeito à morte. Então Jesus não pode mais morrer, tá? E quem está acompanhando os estudos de Apocalipse sabe que esse é o corpo que os crentes terão quando forem arrebatados, tá? Abre lá sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, versículo 7. Elias estava exercendo o seu ministério, isso mais ou menos aí 500 anos antes de Jesus. Essa data, esses 500 anos que eu falo, irmãos, pode estar errado, tá? Então, porque são datas aproximadas, tá? Mas para você ter uma ideia. E ele tinha um discípulo chamado Eliseu, que foi quem assumiu o ministério no lugar dele. Então, acontece uma coisa extraordinária, porque foi revelado para Eliseu e para outros profetas daquela época que Elias seria arrebatado, né? Por que Elias foi arrebatado dessa forma? Qual o motivo? Irmãos, Deus tem um propósito para Elias, e eu creio que é durante a grande tribulação, ali já em Apocalipse, tá? Nós não vamos entrar aí porque não dá tempo, mas
esse texto descreve como ele foi arrebatado. 2 Reis, capítulo 2, versículo 7. Então ele estava andando com Eliseu e havia um grupo de discípulos acompanhando de longe, porque eles sabiam que ele seria arrebatado. Então o versículo 7 diz assim: 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam às margens do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Elias era muito poderoso, irmãos. Deus usava muito, assim, Deus deu muito poder para Elias, né? Aqui nessa passagem ele tira o manto, bate no rio Jordão, o rio se divide em dois e eles atravessam em chão seco, né? Versículo 9: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em teu favor antes que eu seja levado para longe de você? Ele também sabia que seria arrebatado. Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético, ou dê-me em dobro a tua unção, ou eu quero a sua unção dobrada. Disse Elias: o seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. De repente, olha aqui, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Elias foi arrebatado, irmãos. Ele não experimentou a morte. Então, na minha opinião, esse foi o motivo que permitiu que Pedro, Tiago e João pudessem vê-lo ali naquele momento. Na verdade, ele não tinha morrido. Estão entendendo? Não tinha passado pela morte. Moisés. Vamos falar de Moisés. E Moisés? Moisés morreu, sim ou não? Sim ou não? Deuteronômio, abre aí a sua Bíblia em Deuteronômio. Daqui a pouco eu vou passar o microfone para vocês fazerem perguntas, tá? Deuteronômio, capítulo 34. Abre aí, por favor, versículo 1. Deuteronômio 34, versículo 1. Então diz assim, ó. Aqui fala sobre a morte de Moisés. Então, nas campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda. Versículo 4. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, irmãos, aqui estava com 120 anos de idade. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Bom, Moisés morreu. Como que ele me aparece ali no Monte da Transfiguração? Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Há uma linha de pensamento, e eu faço parte dessa linha de pensamento, que crê que Deus ressuscitou Moisés. Mas aonde está isso na Bíblia? Judas capítulo 1, versículo 6. Abre lá a sua Bíblia em Judas capítulo 1, versículo 6.
Abre lá em Judas, capítulo 1, versículo 6. Judas está antes de Apocalipse, esse é facinho de achar. Então, veja que diz assim, ó: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, eu acho que esse texto está errado, não está? Aqui, ó, achei, é o versículo 8. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Houve uma briga aqui pelo corpo de Moisés. Estão entendendo? Depois que Moisés morreu, Deus mandou buscar o corpo dele. A gente entende pelo que o texto diz. O texto diz que o arcanjo Miguel, então, foi disputar com o diabo acerca do corpo de Moisés. É a única passagem que nós temos que lança uma certa luz sobre isso. Eu entendo que aqui Moisés ressuscitou, tá? Agora, pastor, eu não acredito que Moisés ressuscitou. Bom, amém, é um direito seu. Estão entendendo? Eu de fato creio que ele ressuscitou, por causa dessa passagem. E essa é a explicação por que foi permitido a eles verem Elias e Moisés. Eles não estavam vendo almas, e eles não estavam vendo mortos. Eles estavam vendo duas pessoas que estavam vivas, que foram arrebatados aos céus, e estão lá até hoje, separados para um propósito que vai ser cumprido na grande tribulação, tá? Infelizmente não dá para a gente entrar nisso hoje, porque vai tempo, e nós vamos falar sobre isso no estudo de Apocalipse, que nós estamos falando na quarta-feira. Muito bem. O que acontece então na sessão espírita? Nós vimos que é pecado, nós vimos que é trevas, não há luz, nós vimos que provoca a ira de Deus, e nós vimos que consultar os espíritos dos mortos é algo repugnante. E lá em Lucas ainda nós vimos que não é possível, não tem como um morto falar com quem está vivo. Mas a pergunta agora é, tudo bem, mas a pessoa, ou por falta de entendimento, ou por dureza de coração, ela ignorou tudo isso e ela vai lá. E o médium diz que o espírito vem, o espírito falecido vem. Vocês ouviram um testemunho na semana passada? A irmã que deu esse testemunho está aqui, que é a Eide. Ela falou que a sobrinha dela, numa ocasião, né, o pai faleceu, agora, acho que foi no ano passado, e começaram a ligar para ela, mandaram uma mensagem no celular, dizendo assim: olha, eu sei que você, às vezes que muitas pessoas vão dizer que isso está errado, mas nós queremos te dizer que seu pai esteve aqui, conversou conosco e quer ver você, quer conversar com você, né? O pai da menina tinha morrido já o quê? Pelo menos há uns 30 dias. Irmãos, o que é isso? Bom, primeiro, aprenda uma coisa. Eu não posso desconsiderar o que a Bíblia diz para considerar o que outras pessoas dizem. Vocês concordam comigo? Eu não posso. Qual é o erro? O erro é que muitas vezes, por causa do que as pessoas estão dizendo, por causa do que elas estão fazendo, eu desconsidero o que a palavra de Deus diz
e considero o que ela está falando. Se a Bíblia diz que, além de ser pecado, repugnante, provoca a ira de Deus, não é possível, nem que se queira, mas não é possível que um morto converse com um vivo, então, irmãos, definitivamente eu tenho que entender e tenho que aceitar que não é possível, não tem jeito. Então, outra coisa está acontecendo. De duas, uma. Ou quem recebeu o espírito do falecido está mentindo, falou que recebeu, mas não recebeu nada. Ou dois, ele está recebendo um outro espírito. E que espírito que essa pessoa está recebendo, se mortos não falam com vivos, não tem como eles se comunicarem? Qual é o espírito que essa pessoa então está recebendo, se de fato ela está recebendo alguém? Qual é o espírito, irmãos? Ela está recebendo demônios. É um demônio que ali se apresenta, contando detalhes da vida do falecido, porque ele sabe, e inclusive usando trejeitos, usando frases, maneira de falar, para convencer aquela pessoa de que de fato é o falecido que está ali. Nós vimos lá na passagem onde Saul invoca o espírito de Samuel, nós vimos ali que tudo indica que aquela feiticeira, ela não viu nada. E ela inventou aquela história. Ou se ela de fato viu alguém subindo, como ela diz lá, vejo um ser subindo. Aí Saul pergunta, qual é a aparência dele? Ele está trazendo uma capa. Aí Saul, desesperado para falar com Samuel, o que Saul fala? Entendendo Saul que era Samuel. Ele deduziu que era Samuel. Aí ele fala para ela, é Samuel. E aí começa a conversa. Nós vimos ali que pode ser que ela tenha inventado tudo. Saul não viu Samuel de forma alguma. Saul não conversou com Samuel. Ele conversava com a feiticeira. Tá? Então, se de fato vem um espírito, é um espírito maligno, irmãos. Tá? Espera aí, só um minutinho. Já eu passo o microfone para vocês fazerem perguntas. Por que, então, antes que alguém pergunte, por que Deus permite? Por que Deus permite que um demônio se incorpore numa pessoa e se apresente no nome do falecido? Por que Deus permite? Irmãos, a resposta aqui não é porque Deus permite, a questão aqui não é se Deus permite ou não. A questão aqui, irmãos, é que diante de um coração endurecido, que não dá ouvidos à palavra de Deus, que não crê no que a palavra de Deus diz, essa pessoa se torna alvo de espíritos malignos. E isso, irmãos, na Bíblia é muito claro. Abre a sua Bíblia, lá em... Deixa eu ver o texto aqui. 1 Reis... Não, perdão, é 1 Reis, capítulo 22... 1 Reis, capítulo 22, porque eu quero mostrar isso aqui para vocês verem como é a ação enganosa de um espírito maligno, que o diabo perfeitamente, ou um demônio perfeitamente, ele pode se apresentar no nome de outra pessoa, ele pode contar segredos, ele pode contar detalhes da vida daquela pessoa, fazendo-se passar por ela. A Bíblia fala, irmãos, que o diabo ele se disfarça até de anjo de luz, para enganar. Estão entendendo? Agora, pastor, por que Deus permite? Por causa de coração endurecido. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma pessoa, quem quer que seja essa pessoa, rico, pobre, preto, branco, homem, mulher, crê em Deus ou não crê em Deus, hindu,
cristão, budista, muçulmano, qualquer pessoa só pode ter sobre a vida dela um de dois governos. Qualquer pessoa pode ter sobre a sua vida um de dois governos. Ou o governo de Cristo, se ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus e creu no Senhor Jesus, ou o governo de Satanás, se ele não creu em Jesus, não entregou sua vida para Jesus. Ah, mas eu não creio em Deus, eu não creio em Jesus, não creio em igreja, não quero saber de religião. Não importa. Não importa, não tem como você estar sob um governo neutro. Eu não estou sob governo nenhum, eu sou neutro. Querido, se você crê, se você não crê, se você acha que é assim, se você acha que é assado, se você, sabe, se você pensa dessa maneira ou pensa de outra, sobre a sua vida só vai haver um de dois governos. Ou o governo de Cristo, se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, ou o governo de Satanás. Agora, quando nós falamos sobre o governo de Satanás na vida de uma pessoa, o que vem na sua cabeça? Alguém endemoniado. Alguém possuído por um espírito maligno. E como eu disse, num dos discipulados, você lidar com uma pessoa endemoniada, entre aspas, é fácil. Porque você dá ordens e o demônio vai embora. O problema é quando você lidar com uma pessoa que é dura de coração, que não crê em nada, que não quer saber da palavra de Deus, que não quer saber do Senhor, e tem um caráter todo deformado. Aí é difícil. E essa pessoa, ela está sob o governo de Satanás. Esse texto aqui, 1 Reis 22, rapidamente deixa eu falar o contexto para vocês. Acabe era rei de Israel. Se casou com uma mulher chamada Jezabel, era filha do rei dos Sidônios. O rei dos Sidônios era adorador de Baal. Essa mulher também adoradora de Baal. Acabe, que era rei de Israel, se casa com ela. Essa mulher tinha um temperamento muito forte, não se submetia ao seu marido, em hipótese alguma, e o que ela fez? Ela introduz em Israel a adoração a Baal. Por vários anos, em todo o reinado de Acabe, o povo adora ídolos, o povo adora Baal. Estão entendendo? E o povo se afasta do Senhor. E Acabe, irmãos, Acabe comete falhas muito graves, mesmo sendo avisado pelos profetas do Senhor. A história aqui é o seguinte: ele quer reunir o exército dele, junto com Josafá, para conquistar uma cidade deles, chamada Ramote-Gileade, que os filisteus tinham tomado. Ele chama Josafá: vamos lutar comigo, vamos retomar a minha cidade. Josafá fala assim: vamos consultar o Senhor. Josafá era crente, Josafá era homem de Deus. Aí ele fala assim: não, peraí, aqui tem 400 profetas, vamos consultar os profetas, presta atenção. Olha o que os profetas dizem para ele: pode ir, assim diz o Senhor, você vai ganhar a guerra, você vai ser vitorioso e a cidade vai ser sua de volta. Josafá acha isso estranho, então ele fala assim: não, vamos consultar outro profeta. Eles mandam chamar Micaías. E aí Micaías, irmãos, mostra o que ele vê. Micaías fala da parte de Deus. Então, no versículo deixa eu ver aqui, 19 de 1 Reis 22, diz assim, ó: Micaías prosseguiu, esse é o profeta de Deus: ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: vá, você conseguirá enganá-lo, vá e engane-o.
E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Irmãos, olha que história. Porque Deus faz uma reunião aqui. E o Senhor queria, irmãos, o fim de Acabe. Quando você lê toda a história de Acabe, você percebe o quanto Acabe foi longe no pecado, na obstinação, no endurecimento, na desobediência. E de fato Deus queria o fim de Acabe. Então, Deus fala assim: como ele vai ser enganado? Quem é que vai enganá-lo? Para que ele vá atacar a cidade e morra. Aí um espírito sugeriu uma coisa, outro sugeriu outra coisa. De repente chega um espírito diante de Deus e fala assim: eu vou enganá-lo. E Deus pergunta: como você vai fazer isso? Eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. E de fato, agora presta atenção nisso aqui. Primeiro, um espírito da parte de Deus não pode ser um espírito de mentira. Estão entendendo? Não pode, ele não pode negar a própria natureza. A natureza de Deus. Aqui foi um espírito maligno. Estão entendendo? Olha o quanto isso é sério. Porque os profetas de Acabe, os 400 profetas, eles estavam profetizando o que estavam ouvindo. Eles ouviam aquele espírito maligno dizer: vai, ataca a cidade, você vai vencer. Eles ouviam. Então, irmãos, presta atenção, os profetas não estavam mentindo quando diziam que havia um espírito falando que ele ia ser vitorioso. Eles não estavam mentindo. Eles de fato estavam ouvindo o espírito maligno. Eles estão entendendo? Aqui a gente não pode falar assim: não, os profetas estão mentindo. Opa, peraí, mentindo não, eles estão mentindo. Eles escutam o espírito falar. E eles estão falando o que estão escutando esse espírito maligno falar. Então eles não estão mentindo. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Eles não estão mentindo. O espírito está. O espírito maligno. Resultado: Acabe vai lutar contra a cidade e é morto na batalha. E Josafá escapa. Isso é para você ver a operação do espírito de engano. Então, muitas vezes, quando um médium fala que ele está recebendo um espírito de algum falecido, presta atenção para você não confundir. De fato, se ele de fato está recebendo um espírito, está ouvindo um espírito falar, ele não está mentindo, ele está de fato ouvindo. Quem está mentindo é o espírito que está nele, que ele recebeu. Entenderam isso aí, irmãos? Vocês entenderam? Agora, muitas vezes, ele não está ouvindo nada e inventa que está ouvindo. E eu já vi muitos casos assim. Rodrigo, faz favor para mim. Não, pode deixar, eu mesmo pego aqui. Vou pegar esse microfone. Vai passando esse microfone para quem quiser fazer perguntas. Eu vou ficar com esse. É porque esse não vai lá. Oi. Perguntas. Irmãos, deixa só, antes de fazerem perguntas, deixa só falar. Eu não sei se tem muita gente que quer falar, mas vamos ser breve e direto nas perguntas, para que a gente possa dar oportunidade para quem quiser perguntar, comentar ou falar. Tá? Vamos lá, Flávia. Pastor, não posso negar que ficou estranho Deus falar com o espírito maligno. Sim. E permitir que ele engane, apesar da dureza do coração de Acabe. Soa estranho. É estranho? Você acha que foi estranha a história de Jó?
Quando o diabo chega diante de Deus. Oi? Também. Mas acontece. Acho Entendeu? que é outra pergunta que eu A tinha. Bíblia. Oi? Até hoje. O diabo, ele tem acesso ao trono de Deus? Tem. A Bíblia deixa muito claro que tem. Não como um adorador, mas como um acusador. O diabo foi para Jesus e pediu para que ele peneirasse, para que Jesus permitisse que ele peneirasse os discípulos. Ele queria começar com Pedro. Então, para fazer com ele a mesma coisa que fez com Jó. Então, isso é muito corrente. Uma parte da grande tribulação, já no estudo de Apocalipse, o diabo é expulso do céu. Ele perde o acesso ao trono de Deus. Lembre-se disso, ele tem acesso ao trono de Deus? Tem, mas jamais como adorador, jamais como alguém que é o Senhor, mas sim como acusador das nossas almas. Um médium, assim como existem bons pastores e maus pastores, certamente existem bons médiuns, entre aspas, e maus médiuns. Não, eu não diria bons médiuns. Mas ele está literalmente enganando a pessoa. Sim, e o literalmente. outro pode estar acreditando naquele espírito mentiroso, mas, entre aspas, com uma boa intenção, acreditando de verdade que aquilo é um espírito. Se ele recebe um espírito maligno, então tem algo muito errado com a vida dele. Entendeu? Se uma pessoa recebe um espírito maligno, tem algo muito errado com a vida dessa pessoa. Porque não se recebe espíritos malignos. Mas ele não acredita ser um espírito maligno. Ele recebe por causa de quê? O que nós falamos antes da ministração? Por causa da dureza de coração, por causa da obstinação, porque rejeitou a verdade, que poderia salvar. Oi? Por ignorância. O que não o torna... Zé, vai, fala. Pastor, falando sobre Elias, que foi arrebatado em um corpo natural. Sim. Depois, Moisés... Possibilidade de Moisés ter ressuscitado. Moisés foi enterrado. Sim. Ele também tem possibilidade de ter sido... Ele já não teria mais num corpo natural. Com certeza foi corpo natural. Se foi ressuscitado, também. é corpo natural. Provavelmente, se igual você falou, que eles vão ser usados na tribulação, Sim. Poderá ser para evangelizar, né? Sim, é para evangelizar, né? No estudo de Apocalipse a gente fala sobre isso. Mas eu não acredito que seja Moisés, tá? Que as duas testemunhas mártires. Ali seria Enoque e Elias, porque aí Moisés não poderia morrer de novo. Estão entendendo? Aí ele morreria de novo. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Então, por isso que a minha opinião, as duas testemunhas mártires são Enoque e Elias. É só uma opinião, tá? Porque na verdade a Bíblia não deixa claro. Próximo. Me perguntaram e pediram para perguntar também. E eu sou bocuda, eu pergunto, né? Essa pessoa pode não ter tido a oportunidade de conhecer Jesus? Quem? Esse médium que está sendo enganado? De não conhecer a verdade? Sim. E de achar que não está recebendo espírito maligno. Tem muita gente enganada no mundo, entendeu? Mas o que isso tem a ver, por exemplo? Isso não faz dele um inocente. Estão entendendo? Oi, fala no microfone. Só respondendo aqui, Romanos deixa muito claro, Flávia, Romanos deixa muito claro que todo homem tem a lei impressa no seu coração e em algum momento ele vai ser confrontado com essa lei e ele pode escolher o bem ou o mal. Porque se eu for olhar desse jeito, é aquilo que a gente discutiu tanto lá na Índia aquela vez que nós entramos em parafuso lá. Como que uma pessoa que nunca ouviu de falar de Jesus pode ser condenada à morte? Mas ela pode, porque Deus imprimiu no coração de todos a lei, e em algum momento você vai saber que existe um Deus. E se você quiser o Senhor, você vai começar a procurá-lo. Exatamente. A procurá-lo, exatamente. Por que você foi espírita durante 30 anos? Romanos 1, 2 e 3. Lê esses 3 capítulos de Romanos, você vai entender isso. Você foi espírita durante 30 anos. A questão não foi você não ter achado um cristão para te pregar o evangelho, porque testemunho na cidade que você morava tinha muito, você sabia de muitas igrejas. Sim, com certeza a igreja é extremamente negligente na questão do evangelismo, mas você quis procurar, e porque você procurou,
o Senhor te mostrou o caminho. Estão entendendo? Sim, com certeza. Então, só concluindo, o médium, ele não é inocente porque desde pequeno ele pensou que estava recebendo um espírito, não. Outra coisa, o médium fala de Jesus. A maior história de Jesus está na Bíblia. Se ele for ler a Bíblia, ele vai ver que ele não dá suporte nenhum, né? Não, eles consideram muito Jesus. O Espiritismo fala de Jesus como um espírito evoluído. Que isso? Nossa, se você assistir aquele Legião da Boa Vontade, eu sei, mas se você for assistir aquele programa da Legião da Boa Vontade, que é um programa espírita, você até confunde, você fala, mas vai falar bem de Jesus assim lá na frente. Ok, pessoal, mais perguntas? Emerson. Tem que falar, porque o pessoal tem dificuldade de ouvir e fica gravado. Aqui está falando, Stanley, que nesse texto de 1 Reis, é um diálogo entre Deus e esse espírito maligno. Sim. Como eu entendo que Deus não mente, esse espírito maligno aqui, ele falou, mas quem enganará Acabe, aliás, quem enganará Acabe para que ele morra lá em Ramot de Gileade? E aí acontece o seguinte, até que finalmente o espírito apresentou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Sim. Aqui já fala todo esse espírito aqui. Aí é um espírito maligno. É claro que é um espírito maligno. Um espírito da parte de Deus não faria isso. Sim. Com certeza. Mais alguém? Perguntas? Irmãos, vocês estão muito assustados. Ou então estão com muita vergonha. A gente fala. Pessoal, a hora de esclarecer a dúvida é aqui, é agora. A questão do médio, se a gente vê alguma situação assim que o cara está com dificuldade, nós temos que ir lá e pregar para ele. Será que ele vai querer ouvir nós? Tipo assim, um médium, um espírito, ele nunca teve oportunidade do evangelho. Nós, como estamos aprendendo, temos que levar para ele. Ele vai receber nós? Sim. Uhum. Exato. Eu vou fazer uma pergunta. Pode fazer. Depois eu vou até complementar, mas como no centro espírita, os espíritos sabem tantos detalhes daquelas pessoas que morreram? Entende? Porque é isso que mais prende a pessoa, porque a pessoa vai lá talvez incrédula e de repente ele conta algo que somente aquela pessoa sabia e a partir dali virou freguês, né? A partir dali a pessoa se prendeu, porque fala, isso aqui é real, ora, só eu e ele saberíamos disso. Deixa eu responder isso com outra pergunta. Eu já sei de casos de pastores que foram expulsar demônios de uma pessoa e fracassaram. Por quê? Porque no momento que encarou a pessoa endemoniada, o espírito maligno falou para ela, eu não vou sair porque você fez isso, isso, isso e isso. É isso que já ouviram falar disso? Irmãos, isso está muito claro que tudo que nós fazemos é visto no reino do Espírito, no mundo espiritual. Sabe? Estão entendendo? Você lembra aquela vez? Eu não sei se vocês se lembram, uma vez eu e o Stanley fomos expulsar um demônio de uma menina, de uma mulher. E antes de nós entrarmos na casa dela, nós descemos, eu, você, o Joás e a dona Nilzene, falando assim, nós temos que levar ela para a escola dominical. Nós vamos convidar ela para ir na escola dominical. Na época nós estávamos na igreja presbiteriana ainda. Eu lembro demais. Quando o demônio manifestou, nós estávamos conversando isso lá fora. Quando a gente foi entrar na casa. Quando o demônio se manifestou na menina, a primeira coisa que o demônio falou, não sei se você lembra, ele falou assim, vocês pensam que vocês vão levar a fulana na escola dominical? Não vai não. Então o demônio estava escutando a nossa conversa. Oi, Ana Paula. Cartas psicografadas, Stanley. Isso. Sim. Por causa dos detalhes. É exatamente o que a gente está falando, né? Tudo que nós fazemos,
é muito claro no reino espiritual. É muito claro que demônios conhecem detalhes das nossas vidas, coisas que nós fazemos, coisas do nosso dia a dia. Agora veja bem, não confundam porque, mas até da vida do pastor sabe? Sim, sabe. Tanto que, por exemplo, quando você vai lidar com o espírito maligno, se você tem pecado que você não confessou, você tem que confessar, porque senão ele te joga na sua cara. Coisas que você fez, às vezes, escondido. Eu sei de milhares de casos desse jeito. As cartas psicografadas é justamente um espírito maligno que está falando para aquela pessoa, para o médium, no caso, que está recebendo, e está contando todos os detalhes que ele sabe, justamente para quê? Para convencer a pessoa de que quem fala é o falecido. Isso é a carta psicografada. Estão entendendo? Na verdade, é a mesma coisa do que, às vezes, ali durante a sessão, o espírito maligno fala para a pessoa, conta detalhes. Por exemplo, tem uma irmã aqui da igreja, inclusive parente nossa, familiar nosso, uma tia dela, distante, faleceu. E tinha um vestido que essa mulher gostava demais. No sepultamento, sepultaram ela com outro vestido. Pois alguém que frequentava o centro espírita foi para a família e falou assim: olha, a fulana mandou falar que está muito chateada com vocês, porque vocês não sepultaram ela com o vestido que ela gosta. E essa pessoa que foi falar não conhecia a família, não conhecia a falecida. Estão entendendo? Então, você vê que é ação de espíritos malignos, porque a nossa base, qual é? A Bíblia diz que não é possível. Então, se de fato ele recebeu, se de fato houve uma carta, se de fato houve uma experiência assim, então é outra coisa. Estão entendendo? Sim. Nossa, muito boa a sua colocação. Quer falar mais? Põe o microfone lá, Rodrigo, por favor. O que eu acho, assim, que tem muitas cartas que as pessoas recebem é falando que a pessoa está bem, lá Sim. onde ela está, que a família é para ficar despreocupada. Né? Sim. Não sei se existe umas que falam para o mal. Eu Sim. acho que É o que eu disse. Esses demônios estão sendo assim bons, então. Pera. Sim. Qual é o objetivo de tudo isso? Eu contei uma história, deixa eu só repetir, para quem não ouviu, porque eu quero mostrar uma lição nisso. A história da minha sobrinha, na quinta passada eu contei. Ela, desde os 2 anos de idade, ela falava que via um homem. O homem, mamãe, eu estou brincando com o homem. E como tem aquela história do amigo imaginário, então os pais não deram muita atenção. Até que um dia, ela estava tomando banho, e ela disse que o homem estava na porta. Mamãe, aqui o homem. E a minha cunhada quase desmontou, né? É claro. E ela saiu correndo atrás desse homem. E, segundo ela, o homem se escondeu atrás da cortina da sala. E a minha cunhada ficou desesperada e tal. Irmãos, eu estou contando essa história, mas eu conversei com eles antes, tá? Com os dois, separadamente, depois juntos, e eles autorizaram a contar essa história. Por isso que eu estou falando isso. E a mãe dela, a avó da minha sobrinha, falou assim: mostra para ela foto dos tios que já morreram. Não fala nada. Deixa ela ver as fotos. Ela é uma criança de 2 anos de idade. Ela não tinha entendimento disso ainda. E vai uma foto, outra foto. De repente ela, aqui o homem. Um tio que tinha morrido há 6 anos atrás. Ela reconheceu. Aí nós oramos, enfim, eu e o Rodrigo oramos daqui. E nós demos assim uma ordem para que esse demônio não agisse mais na vida dela. Nunca mais ela teve essa visão. Nunca mais. Qual é o objetivo disso? O objetivo final é arrastá-la para dentro de um centro espírita. Por quê? Entende-se que ela tem o dom da mediunidade.
E por que então arrastar uma pessoa para dentro do centro espírita? Para afastá-la de Jesus. Porque um espírita, ele não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele crê o seguinte, que reencarnação após reencarnação, o hindu também crê nisso, ele vai sendo aperfeiçoado até que ele pode ir morar com Deus, né? A Bíblia diz que Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tem que ser através de Jesus. O objetivo desses enganos é tirar a pessoa de Jesus. Porque se tirou ela de Jesus, ela não vai ser salva e é condenada à morte eterna. Oi. Para enganar. Isso. Espera aí, vamos organizar aqui. Irmãos, não tenham pressa de ir embora. Vamos fazer pergunta aqui, que é a hora da gente esclarecer. Espera aí, Lívia, leva o microfone lá para a Lívia, por favor. Uma pessoa pode falar com a outra de forma sobrenatural? Eu vou explicar o caso. Um senhor estava na sua casa, ele tinha se despedido da esposa que estava internada no hospital. Aí ele estava lá no quarto dele e, de repente, ele começou a conversar com ela. Diz que ela foi lá se despedir dele. Aí passou uns minutos, o telefone tocou e a filha dele atendeu falando que ela tinha acabado de falecer. Meu Deus. Você assiste Big Brother, meu? Olha só, Lívia, eu vou dar a minha opinião. Eu não vejo base bíblica nenhuma para ele ter conversado com essa senhora. Eles eram cristãos? Pois é, eu não vejo base bíblica nenhuma. Eu vejo aí a ação de um demônio. Estão entendendo? Para enganar. Porque ele conversou com um morto aí. Oi? Pessoalmente, eu não acredito. Assim, é a minha opinião. Porque, então, eu vou ter que desconsiderar o que a Bíblia está dizendo. Estão entendendo? Oi? Não, eu acredito que não. Eu não acredito que uma pessoa viva tenha um contato transcendental, espiritual com outra pessoa. Nossa. Agora, eu também creio que não, de maneira alguma, né? A Bíblia não dá nenhum fundamento para isso. Não, né? nenhum Nunca fundamento. aconteceu de um profeta, de um apóstolo conversar com o outro também. Agora, o que acontece muitas vezes, já aconteceu comigo. Eu acordar de madrugada com uma voz dizendo, ore imediatamente pelo fulano de tal. E é uma pessoa que eu não vejo há anos, e eu me ponho de joelhos e vou orar. E alguns dias depois eu fico sabendo de uma situação terrível que a pessoa estava falando. O que eu entendo que é isso aí? Ação do Espírito Santo, aí. Isso é muito claro. Né? Sim, peraí. Márcia, dá o telefone lá para a Márcia. Microfone. Não, só em relação ao que a Ângela disse. Sim, eu quero comentar o que a Ângela falou sobre. Pode falar. Em relação ao consolo, né? Porque a Bíblia fala que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E o que ele está querendo é realmente roubar aquilo que Deus tem para fazer. Se a Bíblia diz, né, como você falou, se a nossa base é a Bíblia, e a Bíblia diz que é o Espírito Santo é quem consola, ele é o consolador, então o diabo, ele sabe disso. Então o que ele vai fazer? Ele vai usar de uma maneira que ela sabe que ela está precisando de consolo, que as pessoas estão precisando de um consolo, então ele vai usar de uma artimanha dele, né? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. E vai afastar, como você mesmo disse, cada vez mais essa pessoa do Espírito Santo, que vai conduzir ela no caminho de Jesus. Então, sim, são os enganos que vão entrando, né? Então, assim como algumas pessoas creem fielmente, né, desde a infância, né, como é propósito de Satanás afastar as pessoas, então, dessa forma, as pessoas vão se afastando cada vez mais, e o Espírito Santo, que é o Consolador, vai ficando de lado, e ele não conhece a verdade.
Por isso que existe tantas pessoas no engano, né? Vivendo através de Satanás. Porque seria fácil elas crerem no Espírito Santo. Mas o diabo, ele está tentando. Então, é uma luta constante. Por isso que a verdade é que liberta. Amém. A pastora podia dar aula no meu lugar aqui, porque o diabo matou a pau agora com essa explicação dela. A Miss Universo se superou. Espera aí, mais alguém? Pastora Eliane. Como Deus me consolou com a morte da minha mãe. Pode. Quando a minha mãe faleceu, né, assim, foi um momento muito difícil, e eu tive um sonho com ela. Não conversei nada, não. Como que Deus me mostrou a minha mãe? A minha mãe morreu doente, ela tinha uma dificuldade para andar, com câncer, e fazia hemodiálise. Deus me mostrou ela no sonho, ela estava andando perfeitamente em um corpo, ela estava até mais magra, em um corpo mais jovem, com um vestido de noivo muito branco, que assim, brilhava. Então, ela estava muito feliz, muito alegre. Eu percebi que esse foi o consolo de Deus para a minha vida. Amém. Amém. Como Jesus me consolou com a partida da Estela. Foi numa noite muito difícil. Tinha mais ou menos uns 5 dias que nós havíamos feito o culto e o sepultamento dela. E a Márcia, ela estava chorando muito, e várias vezes ela acordava no meio da noite chorando, de manhã ela acordava chorando, enfim. E aí ela falou assim: o que mais me dói é saber que eu nunca mais vou ver minha filha. E eu estava sentado na cama, do lado dela, e nessa hora me deu, assim, dentro de mim, uma indignação tão grande, que eu não queria aceitar isso. E eu falei para ela o seguinte, eu falei assim: eu não acredito que com a morte e o sacrifício de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, esse sacrifício de Jesus, a morte e a ressurreição dele, não vai me dar o direito de rever a minha filha de novo no céu. E eu peguei a Bíblia, eu não tinha intimidade com a Bíblia como eu tenho hoje, não tinha mesmo, apesar de ter nascido dentro da igreja, tinha textos da Bíblia, tinha cartas que eu nunca tinha lido. Abri em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Foi a primeira abrida, caiu em cima o texto. Paulo dizendo assim: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes com relação aos que já morreram. Aí ele explica que quando o Senhor vier, os mortos vão ressuscitar, e nós seremos transformados, e todos estaremos juntos com o Senhor para sempre. Eu bati a mão na Bíblia e falei: está aqui, ó, nós vamos rever a Estela de novo. No último dia, nós vamos ver a Estela ressuscitada, em perfeito estado, e vamos ficar com Jesus por toda a eternidade. Estão entendendo? Assim Jesus me consolou da morte dela. E eu creio piamente nisso, irmãos, até hoje. Nós vamos rever os nossos entes queridos que morreram em Cristo, irmãos, um dia. Mas nós vamos ver, irmãos, e vamos conversar com eles. Não é numa sessão espírita, não é através da influência de um demônio, irmãos. Nós vamos fazer isso, irmãos, no céu, quando nós estivermos com Jesus na vida eterna, aonde a morte não vai mais separar a gente, irmãos. Aonde o sacrifício de Jesus garantiu para nós não estarmos mortos mais, mas vivos por toda a eternidade. É assim que vai ser. Amém? Pode perguntar. É possível que esse caso que a Lívia contou, né, de 2 cristãos, tenha sido, tomando como exemplo o que a pastora Eliane colocou, de uma experiência que ela teve de um sonho, considerando também que o Espírito muitas vezes nos fala de forma audível. Sim. Que essa experiência que esse casal viveu tenha sido algo do Espírito, mal interpretado pela pessoa que achou que estava falando com a outra pessoa, mas fosse algo do Espírito. Olha, eu acredito desde que, por exemplo, vamos supor que foi algo que o Espírito Santo falou para ela. O Espírito Santo pode falar para uma pessoa que um ente querido faleceu? Creio que pode. Você entendeu? Então eu acredito, talvez foi uma má interpretação, né? Agora, acreditar que ela falou com ele realmente assim, diretamente, eu sou resistente a essa ideia, por não encontrar na Bíblia uma explicação. Tá entendendo? Então, pode ter sido algo do Espírito Santo? Pode, o Espírito Santo veio e falou que ela tinha falecido, enfim, exatamente, num processo de consolo.
Se ele se apresentou na voz dela, ou dizendo eu sou a fulana e tal, aí não, entendeu? Aí realmente não dá, porque aí é que está. Veja bem, enquanto eu não ver na Bíblia uma explicação para isso, eu fico com o que está na Bíblia. Estão entendendo? Então é isso. Dentro desses parâmetros, tudo bem. Quem pediu para perguntar? Helena. Não, tem que falar no microfone para ficar gravado. Pode encostar na boca, ou acabou a pilha. Na palavra de Deus, não fala que quando nós estivermos no céu, ninguém será esposo nem esposa, todos serão anjos? Sim, não, anjos não. Anjo é uma coisa, a igreja, os crentes é outra coisa. Pois é, não se casam e nem se dão em casamento. Pois é, mas você vai saber se eu morrer e encontrar o Mário lá, por exemplo. Sim. Eu vou saber que ele é meu esposo. Sim. Se eu vier a casa que ele era... Não há mais esse vínculo que havia antes. Uhum. O vínculo entre vocês é infinitamente maior, mais profundo e precioso do que é hoje. Não, eu sei, mas eu estou querendo dizer assim, por exemplo, lá não fala daquela viúva que casou 7 vezes? Sim. Ela vai reconhecer os 7 esposos? Reconhecer sim, mas não vai ter um relacionamento de marido e esposa. Entendeu? E nem vai haver constrangimento. Você vai ter todos os seus sentimentos renovados em Deus, né? A sua alma não está mais habitando num corpo carnal para você saber assim, aquele era o meu primeiro esposo, aquele foi o meu segundo, meu terceiro, meu quarto. Em contraste. Peraí. Dona Isa. Não vai existir um sentimento terreno no céu, entendeu? Dona Isa. Pastor, sim. Como o senhor falou que o senhor acorda, nem acordou pedindo para orar. Há tempos atrás eu acordei com uma voz que falou Maria Carolina. Sim. Aí eu falei, quem é Maria Carolina, meu Deus? Ele falou, ore por ela. Olha Só aí, que eu não conheço, nunca ouvi falar nesse nome. Levantei, orei, falei, eu não sei, mas o senhor sabe. Como explica a gente orar, se acordar pedindo para orar para uma pessoa que o senhor nunca ouviu falar? Não explica, só tem que obedecer. Só tem que obedecer. Só tem que obedecer, não tem explicação para isso. Se você entende que foi o Espírito Santo que te falou, né? Essa do pra caixa foi ótima. Depois eu conto a do pra caixa. Paulo Henrique. Pastor, fantasma é demônio também? O que você acha? Sim ou não? Sim, irmãos. Fantasma é demônio. Assombração é demônio. Como os antigos diziam, livusia são demônios, tá? Mais alguém? Hã? O que ela falou? Espírito humano? Tá, já vou responder, peraí. Espírito humano é o seu espírito. Está falando sobre o seu espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. O espírito é a porção que Deus deu a você para você se comunicar com Ele. Estão entendendo? Alma é a sua vontade, seus sentimentos e as suas emoções, tá? Agora, não, fala aí que ficou no ar agora. Porque uma vez eu estava dormindo há muitos anos. E aí eu fui acordada com um soco na barriga. Um soco na barriga, certo. Aí eu escutei, toma, e pá, um soco. Aí eu acordei. E aí eu já era crente. Sim. E aí a pastora, que fazia parte da Ministério de Libertação da igreja, falou que era espírito humano. Espírito humano. Agora eu entendi a sua pergunta. Certo. Tá, deixa eu dizer uma coisa. Eu não conheço a pastora, mas ela não tem base na Bíblia para dizer que é um espírito humano. Isso é um demônio. Tá entendendo? Isso é um demônio. Assim, agora, por que ela diz que é espírito humano? Não sei. Porque na Bíblia eu não vejo espírito humano, eu vejo demônio. Entendeu? Então isso aí, para mim, é ação de demônio. Iguais a isso, já vi vários.
Já vi várias vezes. Irmão, já expulsei demônio de gente que via o morto entrar dentro do quarto. O espírito, sim, quando a pessoa morre, o espírito volta a Deus. A alma, se crê em Jesus, vai para o céu. Se não crê, vai para o inferno. O corpo vai para a sepultura. Né? Irmãos, podemos encerrar? Já são 10 horas. Podemos, né? Amém. Pessoal, a ministração está gravada, vamos disponibilizar, depois vocês ouçam. E se vocês encontrar algum espírito querendo me matar, vocês, por favor, me ajudem. Ajuda, fala, não, o pastor é gente boa, não quer o mal de ninguém, não. E, outra coisa, vocês me avisam para eu correr. Apesar desse tamanhozão todo aqui, eu sou mole para brigar, viu? Amados, Deus abençoe e vão em paz, em nome de Jesus. Só um minutinho. Pessoal, só um minuto, por favor. Só um minuto. Só um minuto.